verdade, ao estudo do direito penal, da teoria do crime. Na verdade, alguns conceitos que é importante para você saber, para que a gente possa estudar alguns crimes em espécie que podem ser praticados pelo profissional de saúde. Né, como tem no material de vocês, os crimes contra a saúde pública, que a gente vai estudar alguns desses crimes, né? Então, para que você possa compreender esses tipos de crime, compreender quando ele acontece, o que é um sujeito ativo, um sujeito passivo, quem irá responder pelo crime, é importante que você tenha noção de alguns conceitos. É o que a gente está fazendo agora, né? Vimos na aula anterior o que era um dolo eventual, a situação da culpa consciente, a diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente. Por quê? Havendo a diferenciação disso, né, do dolo e da culpa na prática da conduta humana, né, que vem a configurar um tipo penal, um crime, a modalidade do crime vai variar conforme a conduta do agente seja dolosa ou a conduta seja culposa. Então, se o crime é doloso, e na maioria dos crimes no Código Penal, a regra geral é que o crime seja na modalidade dolosa. Porque quando o legislador quer que esse crime venha a ser na modalidade culposa, ele tem que expressamente estabelecer que há a modalidade culpa, a modalidade culposa para esse crime. Se o Código Penal nada trouxer, quando ele faz a tipificação, quando ele descreve a conduta criminosa, se o legislador não faz qualquer ressalva que existe a modalidade culposa, é porque só vai existir esse crime na modalidade dolosa. O crime de homicídio, por exemplo, ele tem a forma dolosa e a forma culposa. O Código Penal traz lá o homicídio culposo. Tem a questão da lesão corporal também, tem a forma dolosa e a forma culposa. Quando o legislador não fizer a ressalva de que aquela conduta existe também na modalidade culposa, então só vai ser na forma dolosa, ok? O que eu vou trazer agora para vocês é a questão dos erros para o direito penal. Esses erros, eles podem levar à extinção da punibilidade. Não são casos de extinção, de exclusão da ilicitude do ato, mas situações em que pode haver a extinção da pena, que o indivíduo, mesmo praticando aquele ato que a princípio seria ilícito, mas em função do erro, essa conduta ela passa a gozar de uma certa licitude, ela é permitida em função desse erro, né? Na verdade, não é uma permissão, na verdade é que se extingue a punibilidade, se extingue a pena por acontecer determinado erro. O primeiro tipo de erro que eu vou trazer aqui para vocês é o erro de tipo. Esse erro de tipo, ou que a gente pode também chamar de discriminantes putativas, esses crimes de tipo acontecem na seguinte situação. O indivíduo, ele acredita, ele supõe estar diante de uma situação fática que, se efetivamente existisse, justificaria a sua conduta. Vamos lá. O indivíduo, ele acredita que está diante de uma situação fática e assim comete o ato ilícito, porque ele acredita que está diante de uma situação que, se existisse legalmente, estaria respaldado. Né? As circunstâncias em torno da prática da conduta justifica a prática desse ato. Para ficar mais claro, acho que exemplos sempre facilitam o entendimento. Um indivíduo, um policial, que acredita estar agindo em legítima defesa. Na verdade, as circunstâncias levam a crer que ele está atuando em legítima defesa própria ou de terceiro, né? E a gente vai ver o que é uma legítima defesa, né? Ele observa que toda circunstância em torno faz com que ele acredite que ele está agindo em legítima defesa. E aí ele vem e comete o crime, vem atingir uma pessoa que pode causar uma lesão corporal, ou a morte, ou homicídio, nessa conduta por ele praticada. Mas o fato é que as circunstâncias em torno da ação dele justificaram essa conduta. Não era caso de legítima defesa, porque não havia uma ameaça atual ou iminente, uma ameaça injusta que configurasse a legítima defesa. Mas ele acredita, pela análise das circunstâncias, que ele estaria praticando a excludente de licitude. Então, nesse caso, se essa conduta
essa é inevitável, então, a extinção da punibilidade. Ele não vai responder, porque as circunstâncias, o erro, né, justifica a atuação dele. Ele teve uma análise de uma situação fática que, se existisse, efetivamente justificaria a conduta. Agora, é importante observar que, se o agente ele não analisa bem as circunstâncias em torno da prática da ação ou os meios utilizados, se esse crime poderia, essa conduta poderia ser evitada, nesse caso é um crime, né, que o indivíduo vai responder na forma culposa. Né? Então ele responde na forma culposa se existir a forma culposa para aquela conduta por ele praticada, ok? Então, a circunstância, ele fez uma análise não adequada do meio, do ambiente onde estava ocorrendo a situação. É um exemplo, né? O mesmo exemplo. Ele acha que... Quer ver um exemplo que a gente pode até configurar? Um indivíduo que está em casa, né? Assistindo lá a televisão e, de repente, um amigo dele brincando entra e diz, é um assalto. E ele atira naquele seu amigo que entra fazendo essa brincadeira. Nesse caso, a conduta dele, ele poderia dizer que está agindo legítima defesa? Será que ele fez análise devida das circunstâncias, dos meios utilizados? Ele fez uma análise correta da situação? Então, se é possível evitar a conduta, nesse caso não há extinção quanto ao erro de tipo, não há extinção da punibilidade. Ele vai responder pelo crime na forma culposa. Então, esse exemplo do amigo que chega em casa, o indivíduo, ele acha que vai sofrer um assalto e atira no seu amigo, vem atingir o seu amigo, não leva à morte, mas causa uma lesão corporal. Nesse caso, não há o erro de tipo que justifica a sua conduta para extinguir a punibilidade. Porque poderia ser evitado, ele podia ter analisado na melhor situação, ter visto que foi um amigo que fez uma brincadeira. Já pensou que toda situação de susto que a gente leve haja uma reação, uma prática de um crime, a gente vê que não foi erro de tipo. Se tivesse efetivamente acontecendo aquela situação, justificaria a minha conduta. Então, isso é o erro de tipo ou dos discriminantes de crimes putativos, tá? Outro tipo de erro é o erro praticado por terceiro. Nesse caso, o agente que pratica um ato ilícito, mas devido ao erro praticado por alguém, por um terceiro, ele não responde. Quem vai responder pelo crime, se ele conseguir comprovar que ele praticou um erro, foi em virtude de uma prática, de uma conduta de um terceiro, então ele poderá ser isento da pena. Um caso muito prático, eu até já falei em outras aulas, é a situação de um médico que recebe um paciente que era acompanhado por um outro médico. Esse paciente, em face do rompimento da confiabilidade da sua relação com o médico anterior, o paciente não mais confiava nesse médico, busca um novo profissional. Esse novo médico, com autorização do paciente, ele solicita do médico anterior todo o prontuário médico, o relatório médico do paciente que o médico anterior tem que fornecer, porque houve a autorização do paciente. Esse médico dolosamente, de forma intencional, esse médico primeiro, ele de forma intencional passa para o novo médico o prontuário, mas com informações equivocadas que induzem erro o novo médico. Se esse novo médico conseguir comprovar que o médico anterior fez alterações de forma dolosa, intencional, porque ficou chateado, porque o paciente não mais estava indo a ele, buscou um novo médico, se ele comprovar, a prática do ato ilícito vai ser imputada ao primeiro médico, em função do erro praticado por terceiro. Outro tipo de erro, e esse é bem interessante, é o que se chama erro sobre a ilicitude do fato, né? Ou erro de proibição excusável. Na verdade, ninguém pode, a regra do direito, né? Na lei de introdução ao estudo do direito brasileiro, ali, no seu artigo 3º, fala o seguinte: a ninguém é permitido excusar-se do cumprimento da lei alegando o seu desconhecimento. Ou seja, eu não posso dizer, olha, eu cometi essa conduta porque eu não sabia que era crime, eu não sabia que essa conduta era proibida por lei. A ninguém é dado excusar-se do desconhecimento da lei para não cumpri-la, tá? Então, essa é a regra do direito. Acontece que o direito penal, o Código Penal, traz um instituto que a gente chama do erro sobre ilicitude, que
isenta da pena, quando a pessoa, o erro incide sobre a ilicitude do fato. O indivíduo não tinha como analisar, mensurar que aquela conduta por ele praticada era um ato ilícito. Mas não se falou que ninguém pode excusar-se de cumprir a norma, alegando que não conhece aquele fato como ilícito? Só que é o seguinte, são situações que ele não tinha como realmente mensurar, não tinha como saber que aquilo era ilícito. Quer ver um exemplo que vai deixar muito claro para você? Imagine um turista que vem de um país da Europa e consome maconha no Brasil. Ele é preso. Por quê? A prática, o consumo de drogas ilícitas, que a maconha é uma droga ilícita, não é permitido pelo Brasil. Só que no país de origem desse turista, ele pode usar drogas, né? A maconha é permitido, não há uma proibição do uso dessa droga, que no Brasil há. Só que como no país dele de origem é permitido, ele não tinha como mensurar que aqui no Brasil era ilícito, né? Porque não vai também se querer conhecer, a cada país que você for, conhecer a legislação daquele país, né? Então, isso justifica a extinção da punibilidade em função do erro sobre a ilicitude do fato. Ele acredita estar praticando um ato lícito, mas com a verdade o ato é ilícito, mas justificável porque ele não tinha como mensurar que aquilo era uma conduta ilícita. Outro exemplo, o Estatuto do Idoso tem um código que proíbe a exposição de imagem do idoso de forma indevida. Então, há um artigo no Estatuto do Idoso nesse sentido. Um funcionário que trabalha no asilo, no local que cuida de idosos, ele tira fotos desses idosos e expõe nas suas redes sociais as fotos demonstrando os maus tratos que esses idosos sofriam nessa instituição, que deveria cuidar desse idoso e não faz. Ele acredita que ele não está praticando um ato ilícito, porque o que ele quis, na verdade, foi divulgar uma situação irregular, os maus tratos. Então, diante da situação, ele não tinha como mensurar, diante das circunstâncias, que aquilo era uma ilicitude, que aquela conduta por ele praticada era um crime. Então, nesse caso também, pode-se alegar o erro sobre a ilicitude do fato, tá? Então, a extinção da punibilidade. Caso seja possível o agente do ato ilícito que venha, pode até alegar, olha, ele não sabia que era crime, mas que ele podia mensurar, de certa forma, pode até haver uma redução da pena. É isso que o Código Penal estabelece. Então, eu queria trazer para vocês essa ressalva dos tipos de erro que podem justificar até uma extinção da punibilidade, uma extinção da pena, dependendo das circunstâncias. Ok? Então vamos ao nosso próximo encontro, onde a gente vai trazer a questão das concausas ou a concorrência de causas na prática de uma conduta criminosa. Até mais!